Deus ama a todos, não são só os judeus que são alvos do amor de Deus, não são só os crentes que são alvos do amor de Deus, os perdidos também são. Deus também quer salvar os perdidos. Deus também quer restaurar a saúde espiritual, física, emocional e de todos. Deus quer resgatar todas as pessoas. Segundo, não é só que Deus ama, Deus quer salvar também. Então, o amor de Deus está ligado a esse processo de salvação. Deus ama justamente porque Ele quer trazer de lá. Pedro agora reconhece que aquela salvação não era só dos judeus, se estendia também a todos. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todo. Ele é o centro do Evangelho. É nesse eixo ao redor de Cristo que estão todas as bênçãos espirituais disponibilizadas para a humanidade. A humanidade só vai poder ter acesso às coisas espirituais se ela estiver em Cristo. E estar em Cristo é ser salvo. Não estar em Cristo é não ser salvo. Por isso é necessidade de pregarmos o Evangelho. E a missão da igreja é pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso, veja, precisamos pregar o Evangelho. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar a todos por meio da pregação. Muito bem, meus irmãos, estamos mais uma vez aí com mais um vídeo no canal. Desta feita estamos já na lição número 11 do nosso trimestre, já finalzinho. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Nós iniciamos esse trimestre, estamos falando sobre a igreja de Jerusalém, doutrina, comunhão e fé em meio às perseguições da igreja. E nós falamos aqui desde o início que a igreja ela nasce no dia do Pentecoste. Qual que foi o evento do Pentecoste? O evento do Pentecoste, ele é um marco na história da humanidade. Assim como no Sinai, que foi um marco na história da humanidade, assim como no Éden, foi um marco da história da humanidade. Então nós temos três momentos especiais, vamos dizer assim, de mudança na humanidade de um modo geral. No Éden, Deus se fazia presente, conversava e tinha uma intimidade natural com Adão no jardim, até que ele foi expulso do jardim. Sendo expulso do jardim, a humanidade caminha por um longo período longe de Deus, distanciados de Deus, até que Deus resolve novamente restabelecer, vamos dizer assim, esse contato com a humanidade através de Abraão. Olha, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou restabelecer um povo que eu possa ter esse contato, aquele contato que eu tinha lá com Adão. Eu quero novamente voltar a ter esse contato com alguém. Então eu vou começar por você, você será uma grande nação. Deus então se apresenta a Abraão, mas esse ato de se apresentar a Abraão, ele só vai ser concluído no Sinai, quando Deus de fato vem pessoalmente sobre o Monte das Oliveiras, o Monte Sinai, aonde é possível ver, ouvir e sentir ali a presença real de Deus. Foi visto manifestações divinas sobre o Monte Sinai e foi também ouvido a voz de Deus sendo ecoada ali no Monte Sinai. Mais adiante, o povo de Israel, por todas as promessas, mesmo assim teve uma situação que foi necessário que houvesse uma extensão desse reino, que houvesse uma forma que Deus pudesse alcançar toda a humanidade. Então, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, veio então um outro momento especial depois da volta de Cristo. Depois que Cristo viveu e as pessoas foram alcançadas, né, por esta mensagem. Mas essa mensagem, esse Cristo, ele vem e era necessário que essa mensagem do Cristo fosse levada às outras nações. E somente Deus podia fazer isso de uma forma especial. Então Jesus diz assim: olha, eu rogarei ao Pai, o Pai vai enviar o outro Consolador
para estar convosco até a consumação dos séculos. Essa promessa é extraordinária. E essa promessa ela se cumpre exatamente no dia do Pentecoste. No dia que esta igreja, que quase 500 pessoas estavam lá, ou mais de 500 pessoas estavam lá no Monte das Oliveiras, quando Cristo é assunto ao céu, desse povo, a gente começa a perceber que esse povo começou a declinar, a ponto que no dia do Pentecostes, quando o povo estava ali 10 dias depois de Cristo ter sido assunto ao céu, só tinha 120 lá dentro do cenáculo. Então a igreja que tinha sido alcançada por esse evangelho, ela vinha perdendo força até o dia que o Espírito Santo chegou. Nesse dia, de fato, a igreja ela é inaugurada. Vamos imaginar o templo abrindo as portas, falar, a partir de hoje vai ter culto aqui. É como se Deus, Deus desce sobre aquele povo e aí há uma manifestação, como houve lá no Monte Sinai. Houve som da presença de Deus. Houve vozes do Espírito Santo sendo falada através da boca daquelas pessoas que estavam ali. Elas começaram a falar em línguas estranhas, que são línguas, como Paulo fala, línguas dos anjos. E aquela presença gloriosa de Deus ali foi percebida, foi sentida, foi vista. E não era só o pessoal do cenáculo que viu tudo aquilo. As pessoas que estavam na cidade começaram a se reunir ao redor do cenáculo. Que barulho é esse? Que confusão é essa? Esse povo está fazendo o que aí? O que é isso? E naquele dia, com a pregação de Pedro, e os apóstolos, milhares de pessoas já começaram a ingressar na igreja. A igreja cresce de forma exponencial. Bem, a igreja nasce dessa forma, com a descida do Espírito Santo para habitar conosco e permanecer conosco. Esse é o ponto-chave de todo o nosso trimestre. O Espírito Santo desce ali para inaugurar uma igreja da qual ele não abandonaria. Ele não era só aquele momento ali. E isso é muito importante. Não é só o momento do Pentecostes que o Espírito Santo esteve ali. Não. Assim como lá no Monte Sinai, não foi só o momento em que Deus esteve lá no monte que Deus veio. Não. Muitas outras vezes a presença de Deus foi vista e ouvida por todos aqueles lá no tabernáculo, lá onde estava a Arca da Aliança. Então, a presença de Deus, ela permanece na igreja desde esse dia do Pentecoste. Por isso que nós falamos que o dia do Pentecoste é o dia do nascimento da igreja. A igreja nasce no dia do Pentecoste. Mas essa igreja que nasce no dia do Pentecoste, ela nasce em Jerusalém e ela se torna, então, um modelo. Já que quem instruiu essa igreja no Pentecoste foi o próprio Espírito Santo, a igreja então se torna um modelo. A igreja de Jerusalém é um modelo a ser seguido. A igreja de Jerusalém era uma igreja fiel à pregação, uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de amor, era uma igreja que não compartilhava, não era conivente com mentira, era uma igreja que sofria as perseguições, não tinha medo de ser perseguida, era uma igreja que tinha problemas, mas enfrentava os seus problemas, era uma igreja que se arriscava pelo evangelho, era uma igreja que ela de alguma forma ela crescia, expandia e se desenvolvia, e foi necessária aí, de alguma forma a expansão da igreja através das perseguições que ela sofreu. A igreja então começou a sair de Jerusalém, sai dos muros de Jerusalém. E hoje nós vamos falar sobre uma igreja de hebreus na casa de um estrangeiro. Por que isso é importante? Porque para os gentios, para os judeus, os gentios não eram dignos da salvação de Deus. Muito bem, iniciaremos aqui então a nossa aula de hoje. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Eu sou o pastor Paulo Henrique Vendrameto, CGADB 59587. Antes de nós iniciarmos aqui, se inscreva no canal, clica aí no sininho para você receber de primeira mão nossos vídeos. Não esqueça aí de dar o seu joinha, concordando ou discordando de alguma forma. Deixe seu comentário para a gente saber como que você avalia a nossa ministração aqui, tá bom? Que Deus possa abençoar grandemente você. O texto da aula de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós vamos ler alguns versículos salteados aqui. Versículo 1 a 5 diz assim:
de 1 a 8, diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada romana, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente a visão de um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E ele, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: O que é, Senhor? E o anjo disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em um certo Simão curtidor, que tem uma casa junto ao mar. Ele te dirá o que deve fazer. Versículo 7 diz assim: E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados, a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou eles a Jope. No versículo 21 a 23 diz assim: E descendo Pedro junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo, temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que lhe chamasse a sua casa e ouvisse as suas palavras. Então, chamando para dentro, recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. No versículo 23 diz assim: Então, chamando para dentro, versículo 44 ao 48 diz assim: E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Glória a Deus. E os fiéis que eram da circuncisão, tanto quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com ele por alguns dias. Bom, nessa semana nós vamos aqui falar um pouco sobre uma igreja judaica de Jerusalém, que deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar a sua fé às outras nações. Atos dos Apóstolos, do capítulo 10, fica evidente esse grande amor e a graça de Deus para salvar toda a humanidade, não só os gentios, todos aqueles que demonstrem a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. O evangelista, em Atos dos Apóstolos, ele destaca em seu livro que os gentios foram salvos e, sendo salvos, receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus no dia de Pentecostes. Bom, nós temos agora um novo ato dentro da história da igreja. Até então, a Bíblia não diz aqui quanto tempo esse período, né, entre o Pentecoste e entre esse episódio na casa de Cornélio. O certo é que houve um lapso temporal do qual essas pessoas, do qual esse evangelho era pregado somente entre os judeus. Somente os judeus acreditavam que o Messias era o salvador deles. Então eles não tinham aquela ideia, aquela visão de que o evangelho era também para outras pessoas, para as pessoas que não eram judeus. Então a gente vai perceber que nesse momento, nesse dia, um homem que não era judeu, ele era um soldado que fazia parte de Roma, né? Era um dos algozes, vamos dizer assim, até dos judeus, de alguma forma falando. Ele era um soldado romano, um centurião, né? Um chefe ali dos soldados. Por volta de umas 3 horas da tarde, segundo a Bíblia Sagrada, ele estava orando. E de repente ele olha e vê um anjo de Deus. Aleluia. E a gente percebe que
é comum isso, a gente vai ver sempre na Bíblia anjos aparecendo aí para várias pessoas, né? Nós temos Davi viu um anjo, Gideão viu um anjo, Josué viu um anjo, e tantos outros viu anjos. Só que essa revelação, ela se distingue de todas as outras formas como Deus aparece em forma corpórea ali, ou um anjo aparece, né? É porque o propósito agora é diferente. O propósito agora não é algo que Deus fala para os judeus, ou que Deus está tentando cumprir promessas na vida dos judeus, ou que Deus está prometendo vitória, ou que Deus está trazendo vingança, ou que Deus... Não, agora o propósito é outro. Agora é o seguinte: um anjo aparece para alguém que não é judeu, para dizer para ele, para iniciar um processo de salvação de não-judeus. Essa revelação, ela traz esse propósito, que é a inclusão de judeus na igreja, dos gentios, traz os que não são judeus para a igreja, traz os gentios para a igreja. Então, Cornélio era um homem que a Bíblia testifica que ele tinha vontade de ser salvo. Ele não era judeu, mas ele era temente a Deus, com toda a sua casa, inclusive a Bíblia faz questão de falar isso em Atos 10:2. Mas só que isso, o fato dele desejar a salvação, não dava garantia para ele ser salvo. Ele precisava ouvir a mensagem do evangelho da cruz, e o anjo de Deus estava ali para instruir ele como fazer. Veja só, não é a missão do anjo pregar o evangelho. Quando a gente percebe que um anjo de Deus aparece para Cornélio, era um homem temente a Deus, o anjo faz testemunho para ele, dá o testemunho para ele, diz: olha, as tuas orações, as tuas esmolas, a tua piedade, a tua fé chegou diante de Deus e está guardada lá. Você é um homem que Deus está observando que você serve a ele. O anjo podia ter dito assim: você não quer aceitar Jesus como teu Salvador? Mas o anjo falou: não, olha, você está com tudo certinho, mas você precisa de alguma coisa que eu não posso fornecer para você. Você precisa ouvir de alguém. Você precisa que alguém te fale isso, e não pode ser eu. Então você vai lá no litoral, lá em Jope, lá do outro lado, e manda chamar um homem que está lá. Esse homem chama-se Pedro. Mesmo não sendo a pregação do evangelho uma atribuição, uma missão dada ao anjo, então o Cornélio foi instruído pelo anjo que tinha alguém que tinha que fazer isso, e esse alguém era o apóstolo Pedro. Bom, mas agora, como convencer Pedro de pregar a um gentio, de levar esse evangelho a um gentio, se ele mesmo não cria que o gentio poderia ser alcançado por esse evangelho? Então Pedro também teve uma revelação. Olha só, no instante em que Cornélio manda os soldados ou os servos dele lá atrás de Pedro, então quando aqueles homens estão chegando ali na casa de Simão, Pedro teve uma experiência espiritual, uma revelação divina também, que deixou ele um pouco confuso, porque descia, e os judeus são muito criteriosos em relação à alimentação, e descia algumas alimentações que para os judeus é considerada imunda, e o anjo de Deus falava para uma voz aparecia para ele, falou: pega e come. Ele falou: eu não como isso, eu sou santo, eu não coloco minha mão em coisas imundas. Come. Aí: não, eu não como, porque isso é imundo. Mas de repente uma voz diz assim: e se o que é imundo eu santifiquei? Você não pode dizer que agora é imundo porque eu santifiquei. E aquela imagem desaparece, e na hora alguém chama lá embaixo. É Cornélio. E Pedro então sabia, Deus sabia do impacto daquela missão que Pedro tinha que fazer lá na casa de Cornélio. Então Deus vai lá e causa esse impacto na vida de Pedro. O que eu santifiquei, você não pode dizer que é imundo. O que eu tornei santo não é mais profano. O que estava perdido, eu encontrei. O que não tinha salvação, agora tem salvação.
E você não pode dizer que eu não posso dar salvação aos gentios. Basicamente foi isso, o impacto que Pedro teve. Então, era um povo que, para os judeus e para Pedro, estava excluído desse processo de salvação. Então, quando Pedro percebeu que a coisa era mais grave um pouquinho e que ele teria que ir na casa de Cornélio, a Bíblia diz que ele escolhe outros 6 irmãos judeus, falou: vamos comigo ali, que eu tenho uma tarefa complicada para resolver, eu não sei como que eu vou resolver, mas Deus mandou ir lá, vamos lá. E isso é engraçado, porque Deus ainda pode se revelar de forma excepcional. Deus ainda pode mandar um anjo na casa do seu parente, do seu amigo. Deus ainda pode mandar um anjo fazer uma busca nas bocas de fumo, nos prostíbulos, nas cadeias. Deus ainda pode fazer? Pode. Mas a partir de uma verdade bíblica, e essa é uma delas, de que Deus quer salvar a todo, é a igreja que deve levar adiante essa palavra. Não foi dada aos anjos essa ordem. Essa ordem, excepcionalmente, a gente vê nesse caso, por exemplo, o anjo aparece na casa de Cornélio porque Deus quer salvar Cornélio. Então Deus fala assim, o anjo vai e fala assim, vai lá e manda chamar Pedro para que você possa ser salvo. Pedro tem que trazer a pregação do evangelho. E a missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Por isso, veja, já pensou que situação constrangedora seria um anjo ter que aparecer para alguém que eu conheço, para falar para ele que ele tem que vir falar comigo para me levar o evangelho para ele, se essa ordem já foi dada para mim? Não está alguma coisa errada? Precisamos pregar o evangelho. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar a todos por meio da pregação. 1 Coríntios 1 e 21. Portanto, nós devemos pregar a palavra a tempo e fora do tempo. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo aparecer aqui nesse ambiente para falar para mim que eu tenho que pregar o evangelho. Essa ordem já foi dada. Nós já estamos sobre essa responsabilidade. Pedro recebeu essa missão de pregar para Cornélio e a sua pregação foi cristocêntrica. Ele não chegou lá para falar mal dos gentios, ele chegou lá e falou, olha, é Cristo, o caminho é Cristo. Mas tem algumas coisas principais que Pedro falou ali que nós vamos pegar aqui na pregação cristocêntrica de Pedro. Primeiro, Deus ama a todos, não são só os judeus que são alvos do amor de Deus, não são só os crentes que são alvos do amor de Deus, os perdidos também são. Deus também quer salvar os perdidos. Deus também quer restaurar a saúde espiritual, física, emocional e de todos. Deus quer resgatar todas as pessoas. Segundo, não é só que Deus ama, Deus quer salvar também. Então, o amor de Deus está ligado a esse processo de salvação. Deus ama justamente porque Ele quer trazer de lá. Pedro agora reconhece que aquela salvação não era só dos judeus, se estendia também a todos. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todo. Ele é o centro do Evangelho. É nesse eixo ao redor de Cristo que estão todas as bênçãos espirituais disponibilizadas para a humanidade. A humanidade só vai poder ter acesso às coisas espirituais se ela estiver em Cristo. E estar em Cristo é ser salvo. Não estar em Cristo é não ser salvo. Por isso é necessidade de pregarmos o Evangelho. A mensagem da cruz é uma mensagem que chama as pessoas a arrepender dos seus pecados. Arrependimento. Por quê? Porque todos que arrependidos creem em Cristo Jesus serão perdoados. E se eles são perdoados, notadamente serão salvos, né? Então Deus não exclui ninguém do plano da salvação. Tanto os judeus quanto os gentios arrependidos que professam o nome de Jesus são salvos. Só tem uma coisa, ninguém é salvo à força, é preciso crer e para poder receber a salvação. Todos precisam crer. Não interessa se é judeu, não interessa se é gentil. O processo é o mesmo. Arrependimento. Crê, arrepende-se, é salvo dos seus pecados. Os judeus
como nós já falamos, acreditavam que a salvação era uma exclusividade deles. E os gentios estavam fora desse processo. Mas o Criador mostrou que eles estavam completamente equivocados com relação a isso. Não é porque uma pessoa que cometeu vários crimes, é um grande bandido, um grande ladrão, é um estuprador, é um matador, que Deus não ame e que ele não possa ser salvo. Não é porque alguém está aí usando drogas, furtando e aprontando, que Deus não ama ele, que ele não possa alcançar a salvação. A salvação, ela é para todos que creem, né? Mais adiante nós vamos ver que os judeus foram alcançados, que os gentios foram alcançados de uma forma extraordinária. Todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados foram abraçados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aí agora nós temos uma outra situação muito importante nesse processo. Primeiro, porque um anjo vem e aparece para Cornélio e manda chamar Pedro. Agora Pedro vem, quebra aquele protocolo, aquele distanciamento de judeus e gentios, prega para um gentil, e o gentil agora aceita Jesus como Salvador. Coisa maravilhosa. Mas o processo não estava completo. Por quê? Porque para todos que creem tem uma promessa. O batismo com o Espírito Santo, que foi experimentado naquele dia pelos gentios, na casa de Cornélio, foi um dos atos mais marcantes da igreja primitiva. Por quê? Sem essa confirmação, seria difícil para os judeus aceitarem que os gentios poderiam ser agregados à igreja. Porque o que tornou a igreja, o que fez com que a igreja fosse diferente do farisaísmo, do judaísmo e de todas as outras seitas judaicas, é que a igreja no dia do Pentecoste recebe um batismo com o Espírito Santo, coisa que eles não tinham. E esse batismo do Espírito Santo vem acompanhado com poder, curas, sinais, maravilhas, manifestações espirituais e tal. Então quando o batismo com o Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos, quando o Espírito Santo desce, que eles são batizados e ali eles começam a falar em outras línguas, é uma evidência de que eles faziam parte de um grupo diferente, não eram judeus comuns. Mas agora esse evangelho de Cristo, que estava sendo pregado para os judeus que estavam sendo batizados com o Espírito Santo, de repente é pregado lá na casa de Cornélio. E quando eles recebem o Espírito Santo, eles não tem como negar mais esse evangelho. A gente vai ver no primeiro concílio da igreja que Pedro faz referência a essa situação. Lá em Atos 15:16, Pedro falou: olha, um dia eu fui pregar lá na casa de Cornélio e eles receberam também o batismo com o Espírito Santo. Então o batismo com o Espírito Santo, ou o recebimento do Espírito Santo, que inclui essa experiência do batismo pentecostal do Espírito Santo, era uma bênção que era feita para Abraão, mas que é uma bênção de Abraão que agora é feita também para os gentios. Pedro já havia falado lá na pregação no dia de Pentecoste que o profeta Joel disse que o batismo do Espírito Santo era uma promessa para toda a carne, Atos 2:17, ele já tinha citado isso. Então a promessa não se limitava só aos judeus, nem tampouco a uma classe exclusiva de reis, profetas, sacerdotes, enfim. Mas, segundo o que consta em Atos 2:39, tantos quanto nosso Deus chamar. E você e todos que creem em Cristo, e eu também, nós somos contemplados com essa promessa de Deus na nossa vida. Eu, pela misericórdia de Deus, recebi essa promessa. É pela misericórdia de Deus. E você que não recebeu ainda, comece a buscar, porque a promessa diz respeito a você. Está muito claro. Atos 2:39. A promessa diz respeito a você. Você recebeu a promessa de ser cheio com o Espírito Santo. E que tal buscar essa promessa? E por fim, nós vimos que logo após os gentios ter recebido a palavra de Deus e se convertido, a gente vê ali aquele espanto dos judeus, né? Atos 10:45 diz assim que e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, se maravilhavam
de que o dom do Espírito Santo tivesse sendo derramado sobre os gentios. Esse derramamento do Espírito Santo veio acompanhado da evidência física de falar em línguas como expressão de louvor, que já é um padrão aceito aí para a comunidade cristã. Todos ouviram falar em línguas e magnificar o nome de Deus, Atos 10:46. É o que comprova que eles foram batizados. E, terminando aqui já nossa aula, quando foram questionados e censurados pelos judeus, por eles terem ido à casa de Cornélio, lá em Cesaré, Pedro usou a experiência pentecostal da casa de Cornélio como argumento a favor da sua autêntica fé. Os gentios também alcançaram a fé. Mas como que você pode provar isso? Eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Em outras palavras, o povo gentil, assim como no Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito, e em ambos os casos foi um Pentecoste visto e ouvido. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final da nossa aula. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Todos foram alcançados pela graça de Deus. Eu fui alcançado, você também pode ser alcançado. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como que o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independente da cor, da raça, todos que abrem o coração à poderosa mensagem da cruz. Vemos aqui também que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas é algo marcado pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Que Deus em Cristo vos abençoe, que possa dar grandes bênçãos à sua casa, à sua família, e que você possa receber também. Se você ainda não recebeu a salvação, ela está disponível para você. Se você já recebeu a salvação, mas não recebeu o dom de Deus, a promessa de Deus do batismo, a promessa diz respeito a vós. E a nós que aguardemos então, porque tem uma outra promessa da vinda de Cristo, que Ele nos levará para estarmos eternamente com Ele. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. Que Deus abençoe a todos.